Prepare-se para conhecer criaturas tão estranhas que parecem saídas de um filme de terror, mas todas foram flagradas na vida real e registradas em vídeo. Número 1. A maior cobra do mundo na Amazônia? Pesquisadores que atuam na floresta amazônica podem ter feito uma das descobertas mais surpreendentes da biologia moderna: a possível maior cobra já registrada no planeta. Trata-se da sucuri verde do norte, um tipo impressionante de anaconda que pode atingir até 7 metros e 30 centímetros de comprimento e pesar mais de 500 quilos. A aparência dessa gigante é de tirar o fôlego, com escamas brilhantes e olhos penetrantes. O reino animal guarda criaturas tão bizarras, assustadoras e fora do comum que parecem saídas de outro mundo. E sim, elas estão vivas! Segure-se firme, porque essa jornada vai revelar animais tão estranhos que você só acreditaria neles se fossem filmados. Número 2. Caçada noturna na Flórida termina com um recorde histórico. Na madrugada do dia 16 de julho, um grupo de amigos se aventurou pelas áreas pantanosas da Flórida em busca de pitons. Eram cerca de 1h da manhã quando deram de cara com uma criatura colossal, uma cobra de aproximadamente 5,5 metros de comprimento. A piton, visivelmente agressiva, avançou contra um dos rapazes com a boca escancarada. Ele conseguiu agarrar o animal pelo pescoço, mas logo foi envolvido pelas voltas poderosas do réptil. Felizmente, os amigos agiram rapidamente e conseguiram conter a cobra com fitas adesivas na boca. O feito entrou para a história como o maior exemplar de piton birmanesa já capturado no estado. Um verdadeiro encontro de arrepiar. Número 3. Medusa, a estrela reptiliana do espetáculo Edge of Hell. Com cerca de 7 anos de idade, Medusa é uma piton reticulada, que se tornou famosa mundialmente por seu tamanho impressionante. Pesando mais de 135 quilos e medindo entre 7 metros e 37 centímetros a quase 8 metros, ela ainda está em fase de crescimento. Medusa é o destaque principal do espetáculo Edge of Hell, onde encanta plateias com sua presença imponente. Reconhecida oficialmente pelo Guinness World Records, sua locomoção exige a ajuda de 16 pessoas. Apesar de inspirar histórias assustadoras sobre cobras devoradoras de homens, Medusa é tratada como uma estrela e não como uma ameaça. Número 4. Um encontro perigoso com uma sucuri faminta. Certa noite, um homem teve um encontro aterrorizante ao encontrar uma sucuri gigantesca em plena cozinha de sua casa. O animal parecia ter feito uma refeição recente e estava estendido em repouso. Imaginando que ela não reagiria, o homem se aproximou e tocou na cobra. Foi aí que ela rapidamente tentou mordê-lo. Sucuris costumam permanecer imóveis após comer, mas essa claramente não queria ser incomodada. Felizmente, o homem conseguiu escapar ileso e acionou o Departamento de Vida Selvagem da região. Mesmo assim, o susto foi tão grande que ele nunca mais esqueceu aquele momento. Número 5. Piton gigante no telhado de um vizinho. Em um bairro tranquilo, um morador avistou algo inacreditável. Uma enorme piton descansando no telhado da casa do vizinho. Sem saber o que fazer, ele ligou imediatamente para o dono da casa e para a polícia. Logo, um caçador de cobras especializado foi chamado. Com calma e experiência, o profissional se aproximou, mas remover o animal não foi tarefa fácil. A cobra era tão pesada e comprida que exigiu esforço e técnica. Depois de algum tempo, conseguiram capturá-la com segurança, devolvendo a paz ao bairro e encerrando um episódio surreal. Número 6. Invasora no celeiro. Uma piton com o estômago cheio. Um fazendeiro viveu momentos de tensão ao encontrar uma piton gigantesca em seu celeiro, com o corpo claramente dilatado após engolir uma das suas criações. Preocupado com o restante do rebanho, ele agiu com rapidez, retirou todos os outros animais do local, deixando a cobra presa sozinha no ambiente. Mesmo com o estômago cheio, o réptil tentava se arrastar para escapar, mas não conseguia ir muito longe. A ação rápida do fazendeiro evitou novas perdas, e a cena serviu de alerta para outros criadores da região. Mesmo bem alimentadas, essas cobras continuam perigosas. Número 7. Sucuri monstruosa é encontrada após explosão no Pará, no Brasil. Operários da barragem de Belo Monte, em Altamira, Pará, levaram um susto daqueles ao se depararem com uma sucuri de mais de 10 metros de comprimento. Após uma explosão controlada no local, o enorme animal foi forçado a sair de onde estava escondido. Estima-se que a cobra pesava cerca de 400 quilos, grande o suficiente para engolir um ser humano inteiro. Em uma ação rápida e cuidadosa,
Os trabalhadores conseguiram amarrar o réptil em um guindaste, envolvendo-o com correntes. Um dos funcionários percorreu toda a extensão da cobra com a câmera, revelando sua dimensão inacreditável. Quem diria que uma construção se transformaria num cenário de filme de monstro? Número 8. Cobra albina de 2 cabeças surpreende visitantes em zoológico. No zoológico de Yalta, um animal extremamente raro vem chamando a atenção dos visitantes. Uma cobra albina com 2 cabeças. Cada cabeça se move de forma independente, o que cria cenas tão estranhas quanto fascinantes. A condição genética responsável por isso se chama bicefalia e ocorre por causa de mutações durante a formação do embrião. Por ser uma ocorrência raríssima, o zoológico oferece cuidados especiais à cobra, já que as 2 cabeças podem competir entre si por comida. Sem dúvida, um espetáculo da natureza que merece ser visto de perto. Número 9. Armadilha para Piton funciona perfeitamente na Tailândia. Caçadores de cobras na Tailândia criaram uma armadilha engenhosa à beira de um rio, na esperança de capturar um dos enormes répteis da região. Eles montaram uma cerca ao redor de uma galinha viva, colocada do lado de fora de um cano estreito, o único caminho até a presa. Quando uma grande piton apareceu e tentou alcançar a galinha, acabou entrando pelo cano e ficando presa. Incapaz de seguir em frente ou recuar, a cobra permaneceu lá, até que os caçadores, com planejamento e paciência, conseguiram concluir a captura com sucesso. Estratégia e calma foram essenciais nesse momento. Número 10. Aranha gigante invade casa e desce escada como cena de filme. Imagine acordar pela manhã e encontrar uma aranha do tamanho de um prato descendo calmamente a escada da sua casa. Foi exatamente isso que aconteceu com um morador, que filmou a assustadora criatura, cobrindo 5 ou 6 degraus com um único movimento. A aranha era tão grande e ágil que parecia ter saído diretamente de um filme de terror, como o famoso Sting. Quando o animal chegou ao final da escada, o vídeo foi cortado de repente, deixando todos se perguntando: será que o homem conseguiu fugir ou a aranha o alcançou? Mistério no ar e arrepios garantidos. Número 11. Suposta titanoboa atravessa rio e assusta agricultor. Durante uma manhã comum no campo, um agricultor se deparou com uma visão assustadora. Uma cobra gigantesca atravessando um rio com movimentos silenciosos e certeiros. O tamanho do animal era tão impressionante que levantou suspeitas de que poderia se tratar de um descendente direto da extinta titanoboa, uma serpente pré-histórica que podia atingir até 13 metros de comprimento e pesar mais de 500 quilos. Felizmente, o réptil não percebeu a presença do homem e seguiu seu caminho tranquilamente. Mas o agricultor sabe que escapou por pouco de um encontro que poderia ter tido outro desfecho. Uma memória que ele jamais esquecerá. Número 12. Mistério na água. A serpente coberta de algas. Um vídeo viral nas redes sociais chamou a atenção do mundo ao mostrar o que parecia ser uma cobra gigante emergindo de um rio. Coberto de algas e com aparência misteriosa, o ser deu a entender que poderia ser uma anaconda ou até mesmo uma criatura críptica, ainda não identificada pela ciência. No entanto, algo estranho chamava a atenção no fundo da gravação. Algumas pessoas estavam paradas, observando a cena, sem demonstrar medo algum. Isso levantou suspeitas e, após investigações, veio a revelação. A serpente era, na verdade, um aglomerado de algas grossas sendo puxadas para fora da água por trabalhadores durante uma ação de limpeza ambiental. Um engano que mostra como a natureza e a imaginação humana podem se misturar de forma surpreendente. Número 13. Invasão de aranhas caçadoras deixa mãe em pânico na Austrália. Em Sydney, na Austrália, uma mãe viveu um verdadeiro pesadelo ao entrar no quarto da filha e se deparar com centenas de aranhas caçadoras saindo das paredes e se espalhando por todos os cantos do cômodo. Embora o verão australiano traga a presença frequente de aranhas, essa invasão em massa chocou até mesmo os moradores mais acostumados com a fauna local. A mãe, desesperada, gravou o episódio e compartilhou nas redes sociais, onde muitos ficaram divididos entre o horror e o fascínio. Apesar de agressivas, as aranhas caçadoras raramente causam fatalidades, e felizmente a colônia deixou o quarto por conta própria pouco tempo depois. Um susto inesquecível. Número 14. Cão mutante ou babuíno. Mistério nas ruas da China. Na China, um homem foi surpreendido ao sair de casa e encontrar uma criatura de aparência bizarra perambulando pela rua.
A princípio parecia um cachorro preto, mas suas patas traseiras eram tão dobradas e torcidas que o animal mais lembrava uma criatura de filme de terror. O mais estranho era sua agilidade. Apesar da deformidade, ele se movia rapidamente, como se nada estivesse errado. Intrigado, o homem filmou a cena e compartilhou nas redes sociais. O vídeo causou alvoroço. Alguns diziam se tratar de um cachorro com mutações genéticas, enquanto outros juravam que era um babuíno ou até mesmo uma quimera, criada em laboratório a partir da mistura de células de diferentes animais. O debate continua até hoje. Número 15. Artrópode gigante surpreende aldeia na Austrália. Em uma área remota da Austrália, um morador se deparou com um ser que mais parecia saído de um pesadelo. Um artrópode semelhante a um milípede, com cerca de 2,5 metros de comprimento e dezenas de patas em movimento constante. A criatura rastejou lentamente para dentro da vegetação e dias depois foi avistada novamente na mesma região. Infelizmente, a história teve um final triste. O corpo sem vida do animal foi encontrado por moradores locais. Especialistas em vida selvagem foram chamados para recolher o corpo e estudá-lo, já que um artrópode desse porte é extremamente raro. Um achado tão espantoso quanto valioso para a ciência. Número 16. Peixe Demogorgon é pescado no Japão. Um pescador japonês viveu um momento inacreditável ao puxar do mar um animal que parecia saído diretamente da série Stranger Things. À primeira vista, o peixe parecia ter várias cabeças e uma aparência monstruosa, o que fez muita gente compará-lo ao famoso Demogorgon. Mas a verdade era bem mais curiosa do que assustadora. O pescador havia capturado um grupo de warui, uma espécie de peixe de corpo longo e aspecto alienígena, muito conhecido no Japão. Apesar do visual bizarro, essa espécie é considerada uma iguaria na culinária japonesa, valorizada por seu sabor intenso e preparo delicado. Um monstro para alguns, uma delícia para outros. Número 17. Chupacabra ucraniano deixa especialistas sem respostas. Na zona rural da Ucrânia, fazendeiros estavam sendo atormentados por um animal misterioso que atacava o gado durante a noite. Depois de diversas perdas, os moradores decidiram agir e conseguiram capturar a criatura suspeita. O corpo foi imediatamente entregue a especialistas em vida selvagem, e o que eles encontraram foi um verdadeiro enigma. Com aparência semelhante à de uma raposa africana, o animal tinha dentes, patas, orelhas e pescoço desproporcionalmente longos. Apesar das análises detalhadas, nenhum cientista conseguiu identificar com exatidão o que era aquele ser. Por enquanto, o caso segue sem solução, mantendo o mistério do chupacabra ucraniano vivo tanto entre moradores quanto entre biólogos. Número 18. A cabra que anda como ser humano. Em pleno auge de 2021, um homem caminhava próximo a uma fazenda quando presenciou uma das cenas mais bizarras de sua vida. Uma cabra se ergueu sobre as patas traseiras e começou a andar como se fosse uma pessoa. O movimento era tão fluido e natural que parecia um ser humano disfarçado, ou, como alguns disseram depois, um animal possuído por algo sobrenatural. Para deixar tudo ainda mais estranho, uma galinha próxima parecia estar hipnotizada pela cabra e seguiu-a até dentro de um galpão. O homem filmou a cena e a apelidou de Cabra Bruxa, fazendo referência ao filme A Bruxa, lançado em 2015. Número 19. Carrapato gigante humanoide. Obra de arte ou pesadelo? Com a chegada do verão, as atividades ao ar livre aumentam, assim como os encontros com criaturas indesejadas. Mas ninguém esperava ver o que apareceu em um lago recentemente. Um carrapato com aparência humanoide, de proporções assustadoras. O ser tinha 4 pares de pernas e um corpo semelhante ao de uma aranha gigante. O vídeo causou pânico e se espalhou rapidamente nas redes sociais. Mas o susto logo deu lugar à curiosidade. A criatura era, na verdade, uma escultura hiperrealista, feita por um artista visual talentoso, que usou técnicas de modelagem e pintura para criar o carrapato humano. A peça foi usada como estratégia de marketing e está à venda por cerca de $3.500. E aí, você colocaria isso na sala de casa? Número 20. O corvo gorila, que virou sensação na internet direto do Japão. Um vídeo viralizou mostrando um pássaro que mais parecia um monstro híbrido de filme de ação. Chamado de corvo gorila nas redes sociais, o animal parecia ter braços musculosos e uma postura ameaçadora, como se estivesse pronto para atacar. Alguns internautas o compararam até com os monstros do jogo Temple Run.
mas os especialistas logo esclareceram o mal-entendido. Trata-se de um corvo de bico grande que estava em posição de sunning, comportamento em que a ave abaixa as asas e afasta as pernas para absorver calor do sol. Apesar da explicação científica, a imagem ficou gravada na mente de quem viu. De qualquer forma, continua sendo uma das aparições mais marcantes da internet nos últimos anos. Número 21. Garoupa gigante dá trabalho a pescadores no Brasil. Nas areias da praia de Ponta da Areia, no Brasil, pescadores locais se depararam com um peixe aparentemente inerte, mas de tamanho surpreendente. Uma garoupa gigante, espécie ameaçada de extinção na costa brasileira. No momento em que tentaram colocar o animal no barco, ele reagiu com força e começou a se debater violentamente. A resistência inesperada tornou a captura uma verdadeira batalha. No fim, com esforço coletivo, conseguiram transportar o peixe para o caminhão. Uma captura impressionante e certamente única na vida desses pescadores. Número 22. Garoupa de mais de 300 quilos impressiona nas redes sociais. Um vídeo viral vindo da Praia de Pera, no Brasil, mostrou um pescador empurrando com dificuldade uma carretinha de mão que transportava um peixe enorme. Não era um peixe qualquer. Tratava-se de uma garoupa gigante, pesando mais de 300 quilos. A cena chamou atenção não só pelo tamanho do animal, mas pelo contraste com o carrinho, que parecia pequeno demais para suportar tanto peso. A imagem inusitada de um peixe que precisa de rodas para ser transportado ficou marcada na internet como uma das capturas mais absurdas já vistas no litoral brasileiro. Número 23. Criatura bizarra lembra AUF e assusta motoristas. Durante um passeio noturno por uma estrada deserta, 2 amigos foram surpreendidos por uma figura bizarra parada no meio da pista. Ao se aproximarem, perceberam que a criatura parecia uma mistura de urso com leão e tinha feições que lembravam o personagem AUF, famoso nos anos 80. Ao tentar espantá-la, os amigos foram surpreendidos. A criatura reagiu correndo atrás deles com agressividade. Apavorados, conseguiram fugir de carro. Até hoje ninguém conseguiu identificar exatamente o que era aquilo. Um híbrido? Um animal selvagem deformado ou algo ainda mais misterioso? Fica o alerta. Você nunca sabe o que pode encontrar numa estrada deserta. Número 24. Veado com aparência de zumbi choca moradores. Imagine olhar pela janela de sua cabana e ver um veado aparentemente normal, até ele virar o rosto. Foi isso que aconteceu com um homem, que observava curioso um cervo pastando próximo à porta de vidro. Quando o animal o encarou, o susto foi imediato. Os chifres estavam retorcidos e cobriam parte do rosto, dando a impressão de que sua própria cabeça estava sendo esmagada. Em outro caso parecido, outro homem gravou um veado que se movia de forma estranha, como se estivesse possuído. O detalhe mais assustador? Os olhos totalmente brancos, como os de uma criatura sobrenatural. Para muitos parecia um skinwalker, entidade folclórica que assume formas animais. Fantasia ou realidade, a natureza nunca deixa de surpreender. Número 25. Encontro inesperado em um caiaque. Um turista remava tranquilamente em seu caiaque quando começou a sentir algo batendo debaixo da embarcação. Ao princípio, achou que poderia ser um peixe-boi, comum na região, mas logo percebeu que havia algo diferente ali. O movimento era forte, constante e surgiam ondulações estranhas ao redor. Não demorou para perceber que outros animais também estavam por perto, criando uma sensação de que ele estava cercado. Sem entender o que estava prestes a acontecer, remou com força para se afastar da área. Só depois, em terra firme, percebeu o quanto aquele momento poderia ter se transformado em um acidente sério. A natureza, às vezes, guarda surpresas sob as águas. Número 26. O cão que espantou até o cinegrafista. Durante uma gravação aparentemente tranquila com seu dono, um cachorro calmo e dócil revelou um lado completamente inesperado. Sem aviso, o animal avançou em direção ao cinegrafista, rosnando de forma feroz. O cão era um pastor da Ásia Central, uma raça conhecida por sua lealdade extrema e comportamento protetor. Criados historicamente para proteger rebanhos de ursos e lobos, esses cães são capazes de emitir um rugido tão intimidador que até os predadores mais selvagens pensam 2 vezes antes de se aproximar. Esse momento serviu como um lembrete poderoso de que, mesmo os animais domesticados carregam instintos profundamente naturais. Número 27. Criatura acorrentada causa pânico e especulações.
Um vídeo recente mostrou uma criatura amarrada com correntes pesadas, despertando curiosidade e medo em igual medida. O ser, que parecia um cruzamento entre porco e cachorro, chamou atenção por suas feições estranhas e comportamento passivo. Para muitos, era uma representação perfeita de um cão do inferno, uma criatura lendária das histórias sobrenaturais. No entanto, outros notaram um detalhe crucial. Apenas a cabeça do animal se movia, enquanto o corpo inteiro permanecia imóvel. Isso levantou suspeitas de que tudo poderia ser apenas uma instalação animatrônica criada para algum parque temático ou evento de terror. A discussão continua nas redes sociais, mas a origem da criatura acorrentada ainda é um mistério. Número 28. Ave gigante mobiliza vila na Índia em Mute. Uma vila tranquila na Índia. Uma família ficou em choque ao encontrar uma ave enorme com asas monumentais repousando em seu quintal. Sem saber se o animal representava perigo, o grupo decidiu amarrá-lo com cordas improvisadas. Logo, vizinhos curiosos se reuniram ao redor da criatura, sussurrando que poderia se tratar de Jatayu, o pássaro sagrado do épico indiano Ramayana. Quando autoridades florestais chegaram, o mistério foi desfeito. Era, na verdade, um abutre, uma espécie de ave em extinção. Os agentes levaram o animal para tratamento e segurança, encerrando o que poderia ter sido o surgimento de uma lenda moderna. Número 29. A tartaruga com duas metades vivas. Durante uma caminhada tranquila perto de um lago, um homem avistou algo incrivelmente estranho na água. Uma tartaruga que parecia ter dois corpos fundidos em um só. Cada metade se movia em direções diferentes, como se duas mentes ocupassem o mesmo casco. Intrigado, o homem a observou por alguns minutos antes de, gentilmente, devolvê-la à água. Ele ficou com a impressão de ter presenciado uma mutação única, talvez resultado de fatores ambientais extremos ou alterações genéticas raras. Uma visão tão rara quanto inexplicável. Número 30. A despedida de George Solitário, o último de sua espécie nas Ilhas Galápagos, uma perda comovente marcou a história da conservação animal. George Solitário, a última tartaruga gigante da Ilha Pinta, foi encontrado sem vida por seu cuidador. Estima-se que George tinha cerca de 100 anos, ainda jovem para sua espécie, que pode viver até 200 anos. Descoberto em 1971, ele se tornou símbolo da luta pela preservação da fauna galapaguense. Apesar de inúmeras tentativas de reproduzi-lo com fêmeas de espécies próximas, George nunca conseguiu gerar descendentes. Agora, seu corpo será preservado para que futuras gerações aprendam sobre sua história e a importância da proteção ambiental. Um verdadeiro ícone da natureza que se despede deixando um legado eterno. E aí, o que você achou dessas criaturas bizarras e inacreditáveis? Qual delas você teria coragem de ver de perto? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!